Olá, sejam muito bem-vindos ao SV Taon, o podcast da Super Varejo, que é o maior hub de conteúdo do cenário varejista. No episódio de hoje, eu estou com um convidado super especial, um parceiraço da Super Varejo, da APAS, um supermercadista. Então, hoje eu vou falar com Samuel Vânio. Tudo bem, Samuel? Tudo jóia, Evelyn. Um prazer estar aqui com você. Fico honrado com o convite. É sempre importante estar com um canal como este, trabalhando, batendo papo, e um conteúdo tão importante que traz e dissemina o mercado varejista. Perfeito, Samuel. Queria iniciar o nosso bate-papo falando um pouquinho de você. Legal. Quem é Samuel? Como você chegou aqui ao setor supermercadista? Então conta um pouquinho da sua história pra gente. Legal. Bom, eu vou tentar resumir tudo isso, tá, Evelyn? Não legal. Precisa resumir. Vamos querer a história longa. Eu quero a comprida. Olha só, a minha história, ela começa ainda jovem com os meus avós, né? O meu avô, ele me introduziu no varejo. Na verdade, ele tinha uma rede, né? Ou trabalhava com sapatos, né? E ele calçava as mulheres pernambucanas. Eu sou pernambucano, né? Não parece, né? Meu sotaque é um sotaque, né? Eu sou paulista de coração, mas de origem eu sou pernambucano. E a minha história começa assim, com o meu avô, na comunicação com seus clientes, atendendo, e eu começo a me encontrar com o varejo a partir daí. Ainda muito jovem, então, né? Muito jovem mesmo. Os meus pais trabalham também com redes de livrarias, eu também mergulho nesse canal, que é o canal de livrarias, no Nordeste é bem conhecida, que é a Livro 7, era a maior rede de livrarias do Norte e Nordeste. Então eu praticamente, o ser criança foi dentro de uma rede de livrarias. Eu passo a ler também ali. Então, sempre no varejo, em contato com o varejo, em contato com os clientes, com as pessoas, o que me trouxe até esse momento, né? No mercado varejista, começo aos 18 anos, depois de uma emancipação que tive aos 16, para trabalhar no gabinete do prefeito da minha cidade. Eu participei, em função de minha liderança, eu participei de eventos políticos no país. Qual era então, a sua fui cidade? líder Desculpa. estudantil em Santo André. Santo André, Pernambuco. Em Santo André. Não, aqui já em São Paulo. Já aqui em São né? Paulo. Aqui adolescente, já em São Paulo. E lá eu começo a entender como funcionam as pessoas, como funciona a política, como é essa questão de lidar com gente. Você sabe que no varejo o que é mais importante é você lidar com as pessoas, é você saber como tratar as pessoas. Nada é mais importante no varejo do que saber como lidar com gente. Aliás, eu gosto de falar em todos os lugares que eu vou que varejo não é para quem gosta de coisas. Varejo é para quem gosta de gente. Eu até gostaria de dizer o seguinte: se você não gosta de pessoas, se você não gosta de gente, você está na função errada no varejo. Varejo é para quem gosta de gente. E eu começo no Grupo Carrefour, aos 18 anos de idade, tenho uma trajetória lá. Você começou como o quê no Carrefour? Eu comecei como assistente administrativo. No escritório, então? No escritório, mas em loja, na operação, escritório em loja. E a partir daí, esse foi meu primeiro cargo, e a partir daí eu passei por todas as funções no grupo, chegando a ser executivo do grupo durante quase 8 anos. Depois passo por áreas importantes como a operação em si, faço toda essa questão, trabalho em toda essa questão de área financeira do varejo, sou gerente de controladoria, gerente de controle de gestão, contabilidade. Passo também pela área comercial, cuido da parte de logística e etc. Isso me dá uma visão holística do negócio. O Carrefour é minha espinha dorsal nesse sentido. É onde eu aprendo, onde eu entendo os fundamentos do varejo, onde eu entendo de onde vem toda a nossa receita, o como trabalhar os custos, como trabalhar os impostos.
Então, o varejo o Carrefour é essa empresa que me introduz no varejo. Uma época em que o Carrefour tinha apenas 38 lojas. Eu peguei, Evelyn, o período em que a gente não tinha computadores no varejo. Você passou por todo o processo, que 36 lojas, já é uma rede grande, mas você passou de uma rede grande para uma rede gigante, que é o Carrefour. Sim, na verdade, o grupo Carrefour, na ocasião, tinham 38 hipermercados, mas já era a primeira em faturamento do país. Logo depois, claro, o Grupo Pão de Açúcar tem toda uma outra proporção, se torna o primeiro, mas o Grupo Carrefour, muito importante ainda. E depois ele começa toda a expansão, eu vou para a área de expansão e serviços, né? Adquirindo conhecimento com a questão de engenharia, de como montar uma loja, de comprar equipamentos e produtos do piso ao teto. Então, essa história com o Carrefour, a que eu sou muito grato por todo o conhecimento que adquiri no varejo, me proporciona outras experiências. Então, do Grupo Carrefour, eu vou para o Walmart no Brasil, né? Mas ainda no Bom Preço, onde tenho verdadeiros mestres. Eu tive uma sorte muito grande no varejo. Eu tenho mestres e que hoje estão em posições importantes, são presidentes de outros grupos, já posso depois ao longo da entrevista citar um monte aqui, e que foram aqueles que me ajudaram e que me desenvolveram, e que tiveram a paciência, né, comigo, porque gostavam de gente. Porque varejo é isso, é para quem gosta de gente. Então, depois do Grupo Carrefour, eu vou para o Walmart, a partir do Bom Preço, conheço todo o negócio no Nordeste, começo a trabalhar muito forte com a questão das redes de proximidade, ainda com a questão do balaio, né? Isso aqui é um mote bem interessante, era uma rede que tinha no Nordeste e que nós até tínhamos o slogan, que é moleza, que é um ditado que se tem no Norte e Nordeste, que a moleza vai no balaio. O balaio é uma cesta grande onde as pessoas poderiam ir deitadas lá, né? Então se dizia, delícia, eles né, falavam gente? isso. A partir dali eu começo a ter um contato maior com outras culturas do Norte e Nordeste, mesmo sendo nordestino, vim muito cedo para cá. E aí passo a adquirir também conhecimento em outras áreas que são importantes e que me ajudam a entender um pouco mais e mergulhar nas culturas que são extremamente diferentes, né? Conheço um pouco dos rincões do Norte e Nordeste, né? Conheço o interior da Bahia, que é bem interessante, o interior de Pernambuco, o interior do Nordeste em si, que é um outro movimento, é uma outra, vamos dizer assim, um outro jeito de tratar, né, clientes e etc. O jeito de consumir também é diferente. Isso que eu ia te perguntar, já que você tem essa bagagem tão grande assim em muitos lugares do Brasil, qual a principal diferença até para o varejo daqui de São Paulo com o varejo nordestino? O jeito de consumir é diferente, né? Então, por exemplo, né, o café solúvel aqui praticamente tem uma participação bem diferente. No Nordeste, o café solúvel é extremamente forte, né? E é bem usado. Vou te dar um outro exemplo. Aqui nós usamos muito açúcar refinado. No Nordeste, se utiliza muito o açúcar cristal, né? Então, e as pessoas? Como que o tratamento das pessoas até dentro das lojas? O jeito de comprar é diferente. Vou te dar um exemplo. O nordestino ele se reinventa, né? Vou dar um exemplo aqui, uma coisa bem interessante. O varejo ele movimenta outras ações de empreendedorismo. Vou dar um exemplo de uma cidade no interior da Bahia em que eu fiquei admirado. Nós abrimos uma loja do Todo Dia, né, que era a rede de proximidade do Walmart. Ainda existe a rede, ainda está funcionando. É um exemplo de varejo, né, regional. Nós abrimos no interior da Bahia, em Serrinha, uma cidade que tem uma vaquejada maravilhosa. Obrigada pela indicação. E aí o que acontece com isso? Nós começamos a vender peixe congelado, peixe inteiro congelado. E uma cidade como essa, peixe inteiro congelado, onde você tem uma dificuldade muito grande de transporte, etc., isso foi um frisson na cidade. Mas a venda de peixe fresco, desculpa, de peixe congelado, não fresco, de peixe congelado na loja, proporcionou uma verdadeira briga fora da loja por um mercado que a gente desconhecia, que é o de cortar a cabeça do peixe. Então imagina o seguinte, imagina que você vende o peixe
no local e do lado de fora da loja, em meio a uma bancadinha, não, eu tenho alguém lá com uma faca cobrando 50 centavos para cortar a cabeça do peixe. Então, essa criatividade do nordestino e essa maneira como o nordestino trata as coisas e se reinventa é bem diferente do que acontece no sul. Então, vou dar um outro exemplo. Aqui você tem os carrinhos, né? O táxi, o carro que leva as compras para o supermercado. No Nordeste, em cidades que estão mais distantes, eu vou te falar, por exemplo, de Vitória de Santo Antão, você descobre lá no interior de Alagoas, né? Você descobre que lá o uso é do carrinho de mão. E o táxi é o carrinho de mão para levar à feira. Caraca. Então, isso parece-me estranho, você falar uma coisa como essa, mas isso é uma realidade do Brasil, essa cultura, e não tem nada de mais com isso. E você vê pessoas de posse utilizando-se desse mecanismo, as pessoas do lado com o carrinho, levando as compras até a casa dele. Então, é uma coisa que aqui em São Paulo a gente não imagina de forma alguma, a gente andar na rua com alguém com carrinho e compras. Mas sabe, Evelyn, eu descobri que isso também não é verdade. Sério? Essa é uma realidade para quem está no centro. Mas para quem está nas periferias da cidade, isso é uma realidade constante. Vivem também isso. Então, com Todo Dia, com a expansão do Todo Dia, essa experiência do Walmart, me proporcionou também essa visão um pouco maior de quem é também o nosso público em São Paulo. Em São Paulo nós temos várias, vamos dizer assim, várias culturas, não é? Somadas a essa visão da cidade que nunca dorme, do povo que trabalha muito, etc. Mas nós temos também outras culturas aqui. Que, querendo ou não, é muito vendida ainda essa face de São Paulo. Que é o que você falou, é a cidade que não dorme, é a cidade movimentada, é a cidade que tudo tem que acontecer muito rápido. Mas será que é assim também em todos os lugares de São Paulo? São Paulo é enorme. São Paulo é enorme. E essa aculturação, né, e o varejo proporciona isso. O varejo de verdade é o varejo do pequeno supermercadista, né? Eu vivi isso no Norte e Nordeste. Eu me deparei com essas situações e de uma guerra ferrenha pelo consumidor, né? E que o dono ainda está à frente do seu negócio, né? Aquele que sabe o nome do cliente, aquele que sabe a necessidade, que sabe quando o cliente deixou de vir até o estabelecimento e passou a ir na concorrência, né? Ele conta as horas e ele tem uma cadernetinha ali com o nome de todo mundo. É o CRM, né? É o CRM do pequeno. Do bairro. Do bairro. Se a gente andar nos bairros, realmente é isso que a gente vê. Pequenas mercearias, mini supermercados, onde realmente o dono conhece o seu cliente. Então, sabe o que o seu cliente compra, os produtos preferidos. Fala, putz, hoje não tem esse produto, hein, Dona Maria, mas vem amanhã que amanhã vai ter. Esse é o CRM. Exatamente isso, né? Então, olha, esse produto é da Dona Maria, que mora na casa tal e que tem 3 filhos. Um deles gosta do pirulito tal e gosta do chiclete tal. Olha, vai chegar na próxima semana. É impressionante como isso é uma realidade no varejo. Essa experiência, então, no Bom Preço, no Walmart, a partir do Nordeste, me trouxe para São Paulo. Eu nunca saí de São Paulo. Nunca saí, mas sempre trabalhei em outros estados e sempre retornando para São Paulo. E aqui eu consegui trazer, com o aprendizado que tive, com mestres como Demétrio Magnani, como Marcos Samarra, que hoje é CEO do Tenda, Marcos Ambrosano, que hoje faz um belíssimo trabalho na Pátria Investimentos, né? São pessoas que me ensinaram a trabalhar com esse segmento e a entender esses anseios desses clientes. Isso me traz para São Paulo, ainda no Walmart, e faz com que eu tenha o privilégio de ser a pessoa que introduz, ou que muda o conceito de proximidade que se diz respeito ao varejo de proximidade no modelo da loja do Todo Dia, né? Aqui a gente faz um trabalho com as pessoas, começa a entender como funcionam as periferias, né? Abrimos em várias periferias,
No único ano nós abrimos mais de 50 lojas, desculpa, em 2 anos nós abrimos mais de 50 lojas, e entendemos o mercado. A partir daí eu tenho um convite bem legal para ir para a Etna Home Store. E aí eu confio muito de que esse convite, o aceitar esse convite da família Kaufmann, me ajudou a entender um pouco mais o mercado de não alimentos. E qual foi o principal baque para você? Porque você saiu de anos no varejo alimentar para ir para a Etna, que já é completamente diferente. Imagina o seguinte, lojas de 24 mil metros, como a que nós tínhamos na Berrini, 18 mil metros na Berrini, 24 mil metros no Rio de Janeiro, né? Com todo tipo de produto que você possa imaginar. Não, na verdade, é um mercado muito diferente e, na minha concepção, o aprendizado ali me levou a indicar o seguinte, eu não sabia que tinha esse mercado. Eu não conhecia tão de perto esse mercado. Eu passei a ter concorrentes diferentes, né? Eu passei a ter produtos e descobri que produtos não alimentares, né, também tem vencimento. Eu achei que tinha me livrado de vencimento, até que um belo dia eu descubro que velas tem o seu prazo limite para vencer. Eu disse, caramba, eu tenho que ficar olhando não velas sabia aqui. Disso, e gente. Pois é. Tá velas têm data de validade? Tem data de validade. E quanto tempo dura uma vela? Agora eu estou com essa dúvida na minha cabeça. Mas olha só que legal, como o varejo é diferente, como o varejo é dinâmico. Mais do que isso, quando você está no varejo alimentar, você tem um planograma que indica exatamente as condições de perspectiva da visão do cliente, né? Você trabalha a gestão de categorias um pouco diferente. E você trabalha, por exemplo, marca própria na altura dos olhos, sempre à direita do líder, né? Então você tem toda uma característica e você tem toda uma maneira de trabalhar. Aliás, a Fátima Merlin é mestre nisso, uma pessoa maravilhosa e que consegue trazer para o varejo muito conhecimento no que diz respeito à gestão de categorias. A Scantec também nos traz essa possibilidade. Hoje nós temos nós temos vários parceiros, né, que nos ajudam no sentido do varejo alimentar, em traduzir os anseios e em melhorar a exposição dos produtos. Mas imagina chegar numa Etna em que nós trabalhávamos por uso, e as nossas exposições eram por uso, e pela maneira como você trata a mesa. Então, a minha sequência de exposições, por exemplo, de copos e taças, etc., era champanhe, vinho e água. E isso deveria estar na gôndola especificado. Eu trabalhava degradês, do mais claro para o mais escuro. Né? Você acha que esse cuidado a mais que o varejo home care até traz pode ser aplicado no varejo supermercadista? Mas sem dúvida. Você ter, eu gosto sempre de dizer, e quem me conhece sabe disso, eu uso uma expressão que eu aprendi com um holandês, Martin Gerard Winkel, que foi um dos executivos do Macro no Brasil. Ele tem uma história bem legal sobre como ele veio parar aqui. Mas é um holandês que ele olhava para... Ele olha, né? Ele está conosco ainda. Ele vai me assistir e vai dizer, como assim ele olhava? Ele está aqui. Ele está entre nós. E ele olhava para uma exposição e ele dizia, Samuel, essa exposição não está sexy. Então, na minha opinião, o varejo não alimentar, ele é carregado dessa experiência sexy, sabe? Você compra com os olhos. Um varejo que te seduz. Você é seduzido por comprar aquela taça. Totalmente impulso. Né? Então, a Etna me traz essa visão. E ainda mais, depois de conhecer uma família empreendedora como a família Kaufmann, né? Que tem em seu patriarca, vamos dizer assim, a visão aos 50 anos de sair de uma joalheria no centro da cidade de São Paulo, próximo a Sé, se não me engano, e passa a ser a empresa que né, presidida hoje por uma pessoa que admiro bastante, que é o Paulo Krusglensky, mas que começou pequena e que expandiu com joias
e que trouxe a Etna à vida de uma outra forma, né? Entrando nessa experiência da casa, do cama, mesa e banho. Né? Então, essa visão do varejo não alimentar também, vamos dizer assim, trata a modificar o meu DNA de varejo. Né? Introduz no meu DNA algo que realmente faltava. Imagina, 25 mil metros de loja, e você entendendo isso. Contribuir com a expansão do grupo, chegamos a quase 18 lojas, 16 lojas na companhia, e uma empresa muito forte, que tinha jovens que traduziam essa expectativa do cliente na prateleira e que conseguiam fazer excelentes negociações com o mercado, com o exterior, né, com importações e tudo mais, mas que traduzia tudo isso na gôndola com bons preços e etc. Você acha que... A palavra, aliás, é acesso. A Etna trouxe acesso, né, para uma classe que não tinha acesso. Você acha que até os formatos de hipermercado, que traziam até uma parte de home, né, de casa, um cama, mesa e banho, acho que conseguiram aplicar esse formato até dentro do varejo alimentar? Olha, sabe, foi bom você falar sobre isso. As lojas que eu chamo de especialistas do varejo, os especialistas do varejo, eles, na verdade, retiraram de dentro do supermercado, não é? Porque antes, e quem traz isso, esse conceito é o Carrefour, né, como o próprio nome diz, né, tudo sob o mesmo teto. Claro, Carrefour, uma loja de esquina, mas que tinha tudo sob o mesmo teto. Quem traz esse conceito, que é o conceito europeu... E foi um formato que deu muito certo por muitos anos. Né? Com o americano também. Sam Walton faz isso nos Estados Unidos. É o que acontece ainda com o Walmart, por exemplo, nos Estados Unidos. E a família Deforé faz isso na França, praticamente ao mesmo tempo. E quando eles trazem isso, esse conceito de tudo sob o mesmo teto, você começa a ver no supermercado o que a gente chama da compra completa, né? Então você vem lá, você vai no supermercado, você compra a camiseta, você compra o short, você compra a linha branca, né? Você compra a geladeira, você compra o fogão, você pode trocar o seu pneu, você compra a sua caixa de ferramentas, mas com o advento das lojas especializadas no tema, eu começo a ter lojas especializadas em cama, mesa e banho. Aí você vê... Olha, Etna, o que você acabou fazendo. Você vê um M Martin que vende cama, mesa e banho. Então, quando você quer ir e quando você quer comprar cama, mesa e banho, você normalmente, se você... Acaba indo na especializada. Exatamente. Até pela opção. Então, eu tenho um mix muito maior, tenho muita opção ali, porque eu não vou numa loja especializada. E aí, o que acontece com isso? Os clientes deixam de ir no supermercado e deixam de ter lá para fazer esse tipo de compra. Né? Claro que sempre há oportunidades. Por exemplo, nesse momento, o Enxuto está fazendo um super trabalho no que a gente diz respeito à área não alimentar. Com um time muito legal, um time da Tesor, que tem feito, aliás, mulheres à frente de uma multinacional, porque elas têm sede em vários países do mundo. Aliás, a sede delas estão na Alemanha, são brasileiras que montaram uma empresa na Alemanha e que tem vários escritórios dos Estados Unidos, da Europa, como falei, e aqui no Brasil. E eles têm feito um trabalho maravilhoso com a gente, e no próximo ano a gente tem toda essa parte conceitual do que nós queremos ser com aquilo que é não alimentos dentro de varejo em nossas lojas. Mas respondendo diretamente a você, sim, a gente passa a sofrer com isso. Você vê, a minha trajetória, ela vem também trazendo alguns impactos também para o varejo, e eu vou aprendendo com isso. Nós retiramos das lojas de supermercados, a partir da Etna, da Tokstok e de outras que surgiram, agora a Mobile, né, que continua com a questão dos sofás e cama, mesa e banho. A gente tira isso do varejo, e o varejo tem que se reinventar nesse sentido.
Então, eu deixo a Etna, volto para o mercado de proximidade, numa empresa espetacular, que é o Grupo Dia, que se traduz muito forte no que se diz respeito ao mercado de proximidade, a entender muito mais o estar próximo do cliente, né? Até eles se utiliza de uma assinatura interessante, que é cada dia mais próximo, fazendo um trocadilho com o próprio nome. E o Dia, gente, é uma rede que faz tanto trocadilho e eles são maravilhosos nisso. Principalmente a marca própria do Dia, você já viu os nomes? Muito legal, né? Maravilhosos, eles Muito arrasam legal. na questão dos nomes. Verdade. E há que se bater palma para o trabalho de marca própria. Aliás, em algum momento, só para você ter uma ideia da importância da marca própria no varejo, e daí a importância de ter passado por uma empresa como o Dia, ter sido o executivo de franquias do grupo, ter sido responsável por uma parte, né, da companhia, ter assumido outras cadeiras, como tecnologia, operações. Mas essa experiência no Dia também me aproxima dessa questão da marca própria. E se o Dia fosse um país, naquela ocasião, ele seria como uma Suécia, por exemplo, que tinha o maior índice de produtos marca própria a serem vendidos, que, se eu não me engano, era 31%. Era assim que se participava. É fortíssima. Então, fortíssimo. Até hoje, acho que ainda é muito forte, né? Sim. Então, o Dia me proporciona novamente o resgate desse mercado de proximidade, e é muito legal. Não é? É muito legal ver o desenvolvimento, você conhecer as pessoas, você entender como elas pensam, você entender o comportamento de um consumidor, você saber de que estar próximo é importante, a proximidade é uma realidade no Brasil. Aliás, o Grupo Enxuto, nesse sentido, tem uma bandeira que é espetacular, que é a bandeira Enxuto aqui, que está dentro dos condomínios, mas que mais do que isso, que traduz uma realidade cada vez maior para o varejo do Brasil. Estar próximo é uma realidade. Aliás, esse é o primeiro indicador dentro da concepção do cliente, que faz o cliente estar ou não estar indo até uma rede de supermercados. Hoje, a fidelidade está na proximidade. Com certeza. Não mais só na marca. Até mesmo, Samuel, depois da pandemia, acho que tudo que era mais próximo era mais cômodo, era mais fácil e era de preferência para o consumidor. Porque na pandemia eu não quero entrar no carro, não quero ir até um supermercado, não quero entrar em risco. Então, se eu tenho um mercadinho no meu condomínio, eu vou lá e vou fazer minha compra de emergência, preciso de algo rápido. Então, isso eu acho que a pandemia criou um degrau muito mais alto do que os últimos anos criaram para o varejo de proximidade. Você tem toda a razão quando você fala nisso, porque é isso que eu enxergo ao longo desses meus últimos 8 anos, né? Eu deixo o Dia, então, recebo um convite depois de 2 anos de um novo convite interessante, assumo a oportunidade e tenho muito orgulho disso, de estar no Grupo Enxuto, uma empresa sólida, uma empresa que tem uma governança muito forte e que tem a sua origem no arroz. E que tem a sua origem na proximidade com os clientes. Isso é bem interessante. Está próximo à realidade, inclusive na vida e do nosso cotidiano. Os nossos fundadores, né, eles começaram a partir do arroz, que era um arroz diferente, era um arroz soltinho, não era um arroz molhado, era um arroz enxuto. Era produção própria. Produção própria. A primeira marca própria. Eu gosto de falar isso. É a primeira marca própria, porque é um produto que virou uma marca de supermercados, uma rede de supermercados. Então, o fato dele não ser molhadinho e de ser enxuto, levou ao arroz enxuto, que levou ao nome do supermercado. Quando o grupo começa, né, a partir de seu João Gonçalves e de seu sócio inicial. Também no interior de São Paulo? No interior de São Paulo, né, vendendo a partir de uma rede de proximidade. Olha só que negócio legal. Era um local, um armazém de secos e molhados de 200 metros quadrados, muito próximo ao cliente, vendendo arroz, entendendo como se comportava, e que virou uma potência no interior e que tem um nome muito forte, que tem vamos dizer assim, uma sólida estrutura no que se diz respeito a conhecer esse cliente, exatamente por estar próximo, né? Então o grupo, ele tem isso na essência,
E daí o convite para estar no grupo, que me dá uma oportunidade de introduzir toda a minha experiência ao longo desses anos dentro da marca, a partir dessas experiências que eu tive no passado. Você não entrou diretamente na cadeira de CEO? Não, entrei no grupo como diretor executivo, num processo, vamos dizer assim, paulatino de substituição, entendendo a empresa. Uma coisa que é muito importante é você se aculturar aos propósitos. Eu vejo, Evelyn, muitos executivos frustrados no varejo porque não entendem o propósito da companhia, não sabem a sua origem, não se aculturam. Até mesmo a questão de match, de combinação de valores. De valores, de princípios de valores. Tudo bem nossos valores não serem parecidos, mas talvez fazer uma carreira numa empresa que não tenha os mesmos valores que eu tenha um impacto na minha vida. Exatamente. Eu tive o privilégio de mergulhar nessa cultura. O grupo me deu essa oportunidade ao longo de 9 meses e logo em seguida assumo numa transição rápida de 2 a 3 meses e assumo o grupo como CEO com muito orgulho e com muita honra, porque é um grupo que realmente inspira, né? O varejo, ele é feito por gente. Eu comecei batendo um papo com você aqui, Evelyn, falando da importância das pessoas, né? É claro que tudo não é sorriso e não é abraçar árvore. Não estou falando de abraçar árvore aqui. Eu estou falando de ter uma empresa com propósitos e com princípios, valores, mas com propósitos que vão além daquilo que é só apenas a exposição de um produto para venda, né? Mas é entender que existe uma família que depende daquele trabalho, que existe famílias que dependem também daquele preço para melhorar a sua vida, né? Essa experiência que eu tive com a cultura americana também me ajudou a entender de que nós temos uma responsabilidade como supermercadistas de melhorar a vida das pessoas, sabe? O trabalho que a APAS está fazendo junto com a Abras, no que se diz respeito a essa briga que aconteceu agora, não foi bem uma briga, mas a maneira como a Abras e como a APAS têm se colocado como instituições na representatividade do setor. E na defesa também. Na defesa do setor. Por exemplo, como a carga tributária, o que aconteceu agora, que impactou significativamente na cesta básica, que poderia ter um aumento. Isso também é cuidar de gente. Isso também é olhar para as pessoas. E nós temos esse papel. Quando eu tenho uma empresa que faz uma pesquisa de preço e que traduz, mesmo que isso tenha impacto na minha margem, mas que traduz isso no melhor preço para o meu cliente, porque a concorrência do varejo é ferraz, os meus amigos concorrentes que estão passando por aqui pelo seu podcast, né? Logo depois de mim vai sentar... Somos todos amigos. Somos todos amigos, mas são concorrentes, né? Também reflete a importância do varejo na economia do país, sabe? E se traduz também na economia e no bolso, e na melhoria, porque se eu gasto menos com alimentação, isso pode sobrar para, por exemplo, trocar a roupa do meu filho. Não deixa de ser uma necessidade básica. Então, isso é muito importante que você falou, porque o varejo alimentar é um varejo de necessidade básica. É uma coisa que afeta diretamente as pessoas, afeta o público, afeta a comunidade em geral. Você deixa de vestir uma roupa melhor, mas você não deixa de comer. Não, exatamente. Não é? Você pode até não ir para aquele restaurante que você gostaria de ir e vai ali no seu Joãozinho da esquina comer um maravilhoso espetinho de frango, tá certo? Sentado na calçada com uma Coca-Cola. Com certeza. Como você também não vai no restaurante para cozinhar em casa. Exatamente. Para cozinhar em casa, a gente precisa agora, passar no supermercado. O papel do varejista, e aqui
aqui não tem nenhum romantismo no que eu estou dizendo, porque o nosso dia a dia é duro. É duro transformar tudo isso que eu estou dizendo aqui numa realidade para os nossos clientes. Não é fácil. Não é fácil isso. Encantar clientes todos os dias não é fácil. Esse é o objetivo diário de quem é executivo de uma companhia como a minha. Não é? O que a gente pode fazer para melhorar a vida do nosso cliente? Escutá-los é importante. Todo mundo fala sobre escutar. A escuta ativa é importante, mas é mais do que isso. Como traduzir essa escuta numa realidade em que se traduz em responder esses anseios, né? Então, o papel do varejista, do supermercadista, ele vai além do que o trocar dinheiro por mercadoria. Ele também influencia no dia a dia das famílias. Ele se traduz nitidamente em qualidade de vida. E a palavra, novamente, que vem aqui pela segunda vez no que a gente conversa é acesso. Eu consigo, como supermercadista, dar acesso indireto aos meus clientes em outras opções para o seu dia a dia, que não só alimentação. Ele pode melhorar, por exemplo, levar o seu filho para uma escola diferente, porque ele conseguiu economizar na sua cesta 10%, de uma cesta média de 300, 350 reais. Ele pode agregar valor, ele pode comprar, por exemplo, no final do ano, a cesta que vai fazer, parece fora de realidade, né? Mas é a realidade de muitas famílias, claro, que hoje são carentes, que vivem de salário mínimo e que dependem do varejista. Depende do seu João, que tem um mercadinho dele há 20 anos lá e que tem apenas 3 checkouts, mas que faz toda a diferença na vida daquelas pessoas. Existem supermercadistas que estão aonde o correio não chega. Mas o supermercado precisa estar lá. E sabe o que acontece? E esse é o papel da Abras nessa integração. Sabe o que acontece com o varejista? O varejista, ele começa a ser um correspondente bancário. Ele passa a fazer o papel de banco ali. E aí já existem algumas instituições financeiras, porque não vai abrir um banco naquela cidade, porque tem menos habitantes. Eles passam a trocar e a fazer saques nas redes de supermercados. Eles passam a pagar a conta de água e luz. Entende? Nos caixas, Nos caixas. Então, daí a importância do setor varejista. Eu tenho muito orgulho de ser um varejista. Eu tenho... eu fico contente em saber do poder que nós temos e da força que nós temos como executivos em melhorar a vida das pessoas e em fazer com que alguns sonhos se tornem realidade apenas concorrendo. E como o Brasil tem uma generalidade de públicos assim imensa, então são públicos muito diversos. Sim, sim. Como que você, trazendo toda a sua experiência de mercado e até falando um pouco do enxuto, como a gente consegue agregar e fazer o famoso todo mundo feliz? Como que hoje a gente agrada todo mundo? Eu aprendi com uma pessoa maravilhosa chamada Sandra, presidente do Instituto Mulheres do Varejo. Eu aprendi que... Sandra está aqui, gente, nos bastidores. Eu aprendi que a felicidade é um estado de espírito. Então, trazer ou tornar um cliente feliz nem sempre é com a complexidade que se imagina. Às vezes, trazer uma experiência diferente, escutá-lo, é tão importante quanto fazer qualquer outra coisa. Então, o Enxuto, esse ano, trouxe muitas inovações para dentro de suas lojas. E vou te dar um exemplo aqui, o Caixa do Bate-Papo. Eu já ia chegar nesse ponto. Por que o Caixa do Bate-Papo? A Dani até estava comentando que o público brasileiro está envelhecendo. Então, isso é dado. Isso está acontecendo. Como que, num mundo que está voltado para a tecnologia, que os olhos do mercado estão na tecnologia, ainda consegue incluir o público idoso, que nós sabemos as limitações. Olha que loucura. Vou te falar sobre isso. E para você entender como a inovação é importante. Quando nós planejamos ou fizemos isso, parecia uma loucura.
Na verdade, a partir de uma experiência no Jumbo, que é um grupo holandês, lá eles abriram caixas para atender clientes e para bater papo. Se descobriu de que as pessoas estavam tendo problemas, carentes por causa da pandemia, e até um pouquinho antes, porque foi em 2019, mas já planejando tudo isso, eles entenderam de que as pessoas estavam tendo problemas psicológicos e até chegando ao ponto de suicídio, tá certo? Porque não tinha muito solitárias também. Exatamente, não tinha com quem conversar, eram solitários. E o que o Jumbo fez? Olha que coisa fantástica. Abriu um caixa para as pessoas que estavam sem pressa e que queriam bater papo. Eu achei isso de uma generosidade, porque o que você pretende? Você pretende que o cliente compre tudo, saia rápido e saia daquele espaço. O Jumbo não, o Jumbo trouxe uma coisa que parece lógica, mas que para a realidade de tudo rápido, fazer tudo acontecer nesse instante, sai fora totalmente do contexto daquilo que é a produtividade ideal do negócio. É aquilo, até que ponto a gente precisa olhar para frente e não olhar do nosso lado. Perfeitamente. Então, estamos olhando sempre a 2 passos da nossa frente. E a gente acaba esquecendo que está aqui, dos nossos problemas de agora, né? Exatamente. E olhando tudo isso e vendo o que aconteceu lá, eu chamei meu time e falei para eles que nós iríamos implementar o Caixa do Bate-Papo com um jeito brasileiro de fazer. Abrasileirando. Qual que é o jeito brasileiro? Um sofazinho. Um cafezinho. Uma torradinha, tá certo? Então, os clientes vão no Enxuto e vão para bater papo mesmo. E como que é a dinâmica? Eles passam, um caixa lento, ou eles sentam em um lugar, um bate-papo com outros clientes, conversam com os funcionários? Na verdade, é tudo isso junto, num espaço agradabilíssimo, que tem poltronas, que tem cafeteria, eles recebem uma cápsula de café, eles fazem, né, eles têm essa experiência também do cheiro do café na hora, e ficam batendo papo. Eu soube esses dias que teve gente que começou a namorar lá. Mentira. Chegaram lá, sentaram, caixa de bate-papo, tô solitário, eu também tô, e começaram ali. Passa o Insta, né? Passa o arroba. Eu até tô propondo pro pessoal, tá certo? De fazer o primeiro casamento. Aliás, o padre Tadeu, que é da paróquia de Campinas, um amigaço nosso, já está convocado para fazer essa cerimônia. Não, por favor, a SV também precisa estar convidada, tá? Puxa, vai ser muito legal. Nossa, eu quero cobrir muito esse casamento. O primeiro casamento a partir do caixa de bate-papo dentro de uma loja de supermercado. Mas sabe, essas experiências provocam tudo isso. Agora, o que você espera com isso? O que eu espero é melhorar essa questão, a saúde mental das pessoas. Nós precisamos fazer isso mais. O varejista tem esse compromisso. E olha só que coisa maluca. O Grupo Enxuto, além de ter o caixa do bate-papo, que tem uma pessoa lá, que deixa o caixa e pergunta se está tudo bem. Essa pessoa rola um treinamento para essa pessoa ou é natural? Super treinada. Ela tem que ser treinada. Uhum. Porque ela precisa estar com vontade de bater papo. Com certeza. Eu vou te dizer uma coisa. Ontem eu saí de uma reunião, passei um dia inteiro reunião no Grupo Enxuto, e eu estava louco para chegar num restaurante, jantar e não falar com ninguém. Eu estava cansado, estava exausto. E eu cheguei no restaurante, varejista. Comecei a falar com o garçom sobre o menu, comecei a falar sobre vinho, e de repente eu estava falando. No caixa de bate-papo, eu preciso de alguém que goste de gente. Não tem outro jeito. Mas, de novo, eu vou voltar à história do início. Varejo é para quem gosta de gente. Não tem outro jeito. Então, o caixa do bate-papo, ele traduz tudo isso. É uma maneira de a gente se aproximar do cliente, é mais do que isso, sem pressa. Outro dia, eu vinha entrando na loja... Deve fazer fila, né, nesse caixa lento.
Sim, porque não é fila, né? E, na verdade, ficam nas poltroninhas lá. Eles mesmos conversam entre si. Entre si, Aliás, é interessante isso. A gente não conversa mais. Já existem restaurantes que dizem, que tem uma plaquinha dizendo o seguinte, nós não temos Wi-Fi, conversem entre si. É bom a gente sempre lembrar a importância de olhar para a pessoa também que está na sua frente. É isso. Porque com toda a nossa pressa do dia a dia, a gente quer fazer as nossas compras o mais rápido possível, simplesmente sair, não falar com ninguém, passar por um self-checkout. Verdade. E tudo bem fazer isso sempre, mas um bom dia ao atendente, conversar com o repositor. É isso. É o varejo também. O varejo, além de ser feito para os clientes, também é feito de pessoas ali na loja e ainda são pessoas. Você sabe como os tempos mudam a partir das necessidades dos clientes. Olha só, a gente monta um caixa de bate-papo, mas também introduz mais tecnologia. Hoje, nós temos um caixa para compras de grandes volumes em que aquele que não quer conversar com ninguém também vai lá. Porque também tem cliente assim, olha, não quero falar com ninguém hoje. Hoje meu dia não tá para conversa. Né? Como eu que cheguei pro restaurante ontem, sem vontade de conversar. Acabei conversando. Mas se rendeu a um bate-papo. Não tem jeito, né? Como o bom Samuel, que me conhece, adora um papo. E aí o que acontece com isso? Nós temos os caixas rápidos para pequenos volumes. Agora o caixa com uma tecnologia fantástica de um parceiro nosso, a Laurent, que faz tudo isso com tecnologia da Adios, etc. Tem vários parceiros envolvidos nisso. Mas mais do que isso, você entregar uma loja para o cliente a partir daquilo que ele espera do seu movimento de compra e do seu dia. Quem está a fim de passar num caixa rápido, vai no caixa rápido. Quem quer fazer sua compra solitária, no sentido de não falar com ninguém, sua compra grande, vai no caixa de grandes volumes. E quem quer ter o contato com a operadora de caixa, vai no operador de caixa. Mas olha só como as coisas mudam. Acabei de ver, recentemente, uma rede de supermercados, também fora do país, que está eliminando os caixas de autoatendimento. Sabe por quê? Por quê? Não é para dar mais emprego. Porque os clientes estão querendo gente. Mas querem tem esse falar perfil. Com as pessoas. Esse perfil é muito forte. A fila do self-checkout pode ser menor, mas eu quero passar aqui, eu quero que alguém me atenda, eu quero que alguém me ajude. Eu quero que essa pessoa me diga bom dia, boa tarde, eu fale sobre a vida, eu discuta que, olha, não gostei da exposição que eu vi. Então, tá calor hoje. Tá calor hoje. O brasileiro é carente, mas não é o brasileiro. Né? Nós tivemos uma experiência de reclusão durante a pandemia gravíssimo, né? Onde as pessoas, muita gente, foi afetada psicologicamente. Então as pessoas não aguentam mais ficar em casa, né? Então isso é bem importante. Mas fora isso, você criar um ambiente. Hoje eu tenho um grupo chamado Alongue-se, que é cuidado por uma maravilhosa colaboradora nossa chamada Geni, e ela cuida isso com tanto carinho na nossa loja. E nós temos mais de 100 idosos. Eu não gosto de chamar de idosos, eu gosto de chamar de pessoas da melhor idade. Pessoas né? maduras. Maduras, né? Aliás, ontem eu tinha 20 e poucos anos no grupo Carrefour, hoje eu tenho 49. Então, imagina só, eu também vou participar do grupo, eu estou prestes a fazer isso também. O que é o grupo? É um grupo de pessoas que se reúnem dentro da nossa loja para fazer exercício durante 2 horas. Sabe? Com as nossas camisetas. É muito legal ver tudo isso, com especialistas, sabe? Então, trazer o público para dentro do supermercado é maravilhoso. Recentemente nós fizemos uma campanha, na nossa campanha de aniversário, e isso é bem legal, nós fizemos o que a gente chama de carrinho de 60 minutos. E o cliente, ele entra na loja e durante 60 minutos ele pode colocar de graça dentro do seu carrinho tudo que ele quiser. Foi uma experiência tentador, hein, gente? Incrível. Como faz pra Foi participar? Maravilhoso. Teve tanto tombo, tanto trombo, porque ninguém sabia o que fazer. Se pegava picanha, se pegava, se pegava copos, pegava... Bom, aí acaba que passa os 60 segundos, você não pegou nada. Não pegou nada, mas foi espetacular, foi uma experiência única. Isso tudo é trazer a comunidade para dentro da loja. Uma outra coisa que eu gosto sempre de contar, outro dia eu estava lá no Gularejo, que é um dos lugares
que nós temos para refeição e tudo mais, e eu estava numa reunião, num café com o presidente, que eu sempre tenho, uma vez por mês, e eu estava conversando com o pessoal e percebi que tinha um cliente que estava rodando dentro da loja. E ele ia, voltava, até achei estranho, o pessoal ficou meio receoso que fosse alguma coisa grave. Não, ele estava fazendo exercício. Ele estava caminhando em nossa loja. E aí eu comecei a pensar no seguinte, caramba, imagina nós criarmos aqui um local para os clientes andarem das 7 da manhã às 9 da manhã e ao longo do caminho trazer outras experiências. Olha, você pode tomar aqui um isotônico, você pode... Imagina isso. Por quê? Porque é um local que tem ar-condicionado, um local grande, espaçoso, onde as pessoas podem andar e tem segurança. O cliente... Exatamente. Quer estar perto. E o supermercadista tem essa possibilidade de estar perto. Então, tendo essa experiência no enxuto, isso enriquece como pessoa, me enriquece como pessoa, mas também me dá a possibilidade de transformar simples ações em verdadeiros atos em favor da comunidade que está no entorno de nossas lojas. Então, isso me dá muito orgulho. Ter o time que eu tenho, um time engajado, um time que sabe fazer e transformar pequenas ações que se traduzem em grandes efeitos para os nossos clientes. Isso é muito legal. Essa é uma movimentação também que é muito vista em lojas do interior. O que você acha que precisa para lojas aqui da grande cidade até trazer algum desses insights para o consumidor? Porque, como você falou, questão de segurança, a pessoa às vezes está andando no estacionamento de supermercado, fazendo um exercício no estacionamento, porque se sente segura lá por conta até dos seguranças que estão no entorno, dos portões. Então, como que a gente traz isso para cá, para a grande metrópole? Evelyn, me permita, pela primeira vez hoje, na nossa conversa, discordar de você. Eu preciso discordar de você. Fica à vontade. Porque aqui é atitude. Não tem nada a ver com estar no interior. Tem a ver com a atitude de quem lidera as companhias. Nós precisamos entender definitivamente o nosso papel como supermercadistas. Acha que isso vem muito de redes que estão ainda no processo de crescimento? Não. Depende totalmente da gestão. Eu posso citar redes aqui que fazem isso muito bem. E que, por exemplo, desenvolvem mulheres. Sabe? Não é o fato de estar no interior. É o fato de ter líderes que se preocupam com isso. Cliente é cliente no interior e cliente na capital. Os anseios sobre receber carinho de quem os atende é o mesmo. Posso dar exemplo, porque toda vez que a gente olha para varejo, a gente olha apenas para o setor supermercadista, por exemplo. Estando no supermercadista, eu vou olhar para isso. Mas o varejo é muito maior. Vou dar um exemplo aqui de pessoas. Eu estive conversando com um dos membros, uma executiva de farmácia, que pertence ao Instituto Mulheres do Varejo, e eu tive uma aula de como atender clientes. E ela diz, olha, na minha rede, e ela fala assim, os clientes são atendidos com bom dia, boa tarde, eu os levo como se estivesse levando uma joia para casa. Então, eu recebo, o meu atendente sai do caixa e pega a cesta na mão e traz até o caixa. Caramba, mas é um deslocamento de dois passos. Não é isso, é a atitude. Então, o discordar, eu fiz a brincadeira com você, é dizer o seguinte, aqui o que nós precisamos é ter atitude para transformar o ambiente em que nós estamos, sabe? Eu sou muito radical com isso, eu preciso dizer isso para ti e dizer para quem nos ouve. Nós precisamos ter atitude, precisamos de executivos com atitude. Às vezes vai doer, porque nem todos estão imbuídos dessa mentalidade. Às vezes, isso vai trazer, vamos dizer assim, um certo incômodo para quem está ali. Mas não existe outra forma de fazer. Nós precisamos, como executivos, colocar o pé de cabra na porta, caso elas não sejam abertas espontaneamente. Você fez aí uma grande provocação. Sim, sim.
que conselho você dá? Qual o próximo passo para esse executivo que quer inovar? Às vezes não consegue, às vezes não tem mãos, não tem ajuda. O que ele precisa fazer? É que, às vezes, nós achamos que inovar é apenas vem com requisitos de investimento, de altos investimentos. O Caixa de Bate-Papo é um exemplo. Não é um investimento alto. É atitude. Então, o meu conselho para esses executivos é: façam acontecer. Eu tive mestres que me ensinaram isso. Citei o nome de alguns aqui. Pessoas que fazem acontecer. Nós precisamos de pessoas de atitude. E aqui não tem nada a ver com dar ou não resultado. Porque o resultado vem com pessoas felizes. Os clientes vêm para a loja. Aqui tem a ver com atitude. Então, atitude é a palavra para os executivos. E não existe nada melhor. Todos querem estar perto de pessoas felizes. Não tem coisa pior do que estar do lado de alguém que fica cantando, mal-humorada, e que fica cantando pelos 4 cantos, né, aquela cantiga da galinha de Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco o tempo inteiro. Sabe? Não tem coisa pior. Agora, atitude. Um belo dia eu estou com a minha filha jogando Minecraft. Muito legal essa história. E aí, claro, 49 anos, minha filha tem 9 anos, depois de uma semana longe, eu louco para descansar, e, puxa vida, ela me chamou para jogar videogame. E agora, o que eu faço? E você se arriscou. Eu vou jogar videogame, com aquela vontade. Mas eu descubro que ela consegue construir tudo no Minecraft a partir de blocos. E eu tive uma grande ideia como supermercadista e como varejista que sou. Executivos são dessa, né, gente? Não conseguem fazer nada assim. Se eu levasse isso aqui pro meu negócio. Exatamente. E aí, olha que barato. Ela jogando, eu disse: vou colocar ela para trabalhar para mim. E ela começou a construir uma lojinha. Eu disse: vamos construir uma lojinha aqui, uma loja do enxuto aqui. E ela começou a colocar prateleiras e tudo mais. E eu fiquei jogando com ela, começou a montar isso para mim. A princípio foi ela que me chamou. Isso era um sábado, ela me chamou, um sábado à tarde, ela me chamou para jogar. E eu fui jogar. E eu fui dormir com isso na cabeça. E no domingo pela manhã já não foi ela que chamou para jogar. Quem convidou minha filha para jogar fui eu. Falei: Fernanda, vamos jogar videogame? Ela sem entender nada. Ela sem entender nada. E eu comecei a desenhar isso. E é um barato que aconteceu. O que aconteceu foi que na segunda-feira de manhã eu estava com um time da HMY, uma empresa espanhola, uns malucos como eu, que resolveram acreditar num desenho que eu fiz de uma loja a partir de módulos de 80 centímetros e que a partir do Minecraft, como o Minecraft, poderia se traduzir em lojas. Então, por que eu estou te dizendo isso, Evelyn? Porque nós precisamos de atitude. A diferença entre aqueles que realizam e aqueles que não realizam está no primeiro passo a ser dado: a atitude, sabe? E ter a convicção de que os obstáculos, de que os problemas, a partir das decisões que você toma, vão acontecer. Existe uma expressão muito popular que diz o seguinte: as pessoas só veem os brindes que são comemorados, mas ninguém vê a maneira como essa taça foi construída. Não é bem assim, tem outras expressões. Aqui eu estou glamorizando. A gente entendeu. Tá certo? Mas o que eu quero dizer com isso é que não é fácil, é árduo. Nós temos mais do que oferecer uma boa experiência para o cliente. Isso aqui é só a ponta do iceberg, mas existe toda uma construção e que não é fácil. O dia a dia de um varejista é pesado, é duro, e eu sei de que sem atitude, e essa é a palavra, não existe formas de se fazer varejo no Brasil. Até que ponto você concorda ou discorda do termo "o básico bem feito"? Então, até que ponto o supermercadista ou o varejista em geral pode levar isso para o seu negócio e até que ponto ele pode ir além? Eu fui convidado pela APAS para um painel onde nós falamos sobre isso. Olha que legal você ter abordado. E lá, uma das frases que me marcou bastante
em um dos painéis, inclusive um painel liderado pelo Olegário, se não me engano aqui. Acho que foi o Papo de Varejo. Foi o Papo de Varejo, perfeito. E num dos painéis, que não era o meu, porque o meu falava sobre outro tema, um dos executivos, uma executiva, na verdade, uma mulher, e aqui de novo eu quero reforçar a importância das mulheres no varejo, uma mulher, ela usa a seguinte frase, ela diz o seguinte: olha, essa história de o básico bem feito é o que resolve, não é bem assim. O que importa são os fundamentos. Como está a fundação? Vamos trocar o básico bem feito por uma fundação bem feita. Acho que partindo do princípio bem feito. Exatamente. Agora, o que significa isso? Qual o recado que essa executiva quis nos dar neste painel? Ela disse o seguinte: às vezes, mexer na estrutura é mais importante do que pintar a parede. Pintar a parede é o básico. Eu chego lá, vejo uma parede suja e pinto na cor preferida. Mas espera aí, e os fundamentos desse negócio? Como é que estão? Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Talvez eu tenha que derrubar a parede. A parede está rebocada? A parede está mofada? Entende? Então, é mais do que fazer o básico bem feito. É verdade que o básico bem feito depois de uma boa fundação funciona. Tem todo sentido. Mas e quando como está essa fundação? Então, o grande papel dos executivos e dos CEOs, né, de uma forma geral, que é o meu papel, é olhar para o futuro da companhia, é olhar para fora. Mas mais do que isso, colocar a empresa no ritmo de perenidade. A nossa empresa tem 60 anos. E nós pretendemos que essa empresa esteja muito mais forte pelos próximos 60 anos. Então, o papel do executivo, o papel do CEO é esse. Mas, para que isso aconteça, talvez em algum momento, em alguma parte dessa casa e dessa construção, eu tenha que mexer nas fundações. Dá trabalho pra caramba, Evelyn. Eu imagino. É duro. É difícil. É desconfortável. É desconfortável para quem vem te ajudar. Outro dia, um amigo, eu digo amigo, um colega de trabalho, disse: Samuel, eu sonhei de que nós estávamos chegando e você entregava uma pá para cada um e dizia: vamos cavar. Só. A única informação que você precisa. Eu pensei: vamos cavar. Então, vamos cavar. O que significa isso? Significa ir para as fundações. Entender como elas estão. Dá trabalho? Dá trabalho pra caramba. Isso vale para tudo. Seja na experiência do cliente, seja no simples fato de ver como está a consistência de uma padaria. Como estão as fundações do meu negócio? Estão legais? Se as fundações estiverem legais, siga em frente. Se não estiver legal, para, resolve as fundações e trata o assunto para que você possa ter uma estrutura muito sólida mais na frente. Então, respondendo diretamente a você, o básico bem feito é importante quando as fundações estão bem sólidas. Em que ponto o varejista consegue perceber que ele precisa mexer em suas fundações? Ele precisa estar no dia a dia. Então é importante que ele esteja no dia a dia do negócio. Muito importante. Ele precisa estar no dia a dia do seu negócio. Estar perto, ouvindo os colaboradores, ouvindo os executivos, ouvindo, vamos dizer assim, os colaboradores, executivos da companhia, entendendo, ouvindo seus concorrentes, porque os concorrentes falam também. Ouvindo. O que eles fazem? Copiando. Sam Walton, fundador do Walmart no Brasil, ele fala: eu copio tudo no livro Made in America. Eu copiava tudo. Aliás, tem um fato no livro Made in America em que ele chega no Brasil e ele quase é preso aqui, porque era uma época que ninguém fazia isso, porque ele pega uma fita métrica e começa a medir os corredores, como se fosse dono do supermercado. E as pessoas estranharam isso. Que história é essa? Aqui no Brasil, não. Mas por quê? Tudo. Eu não tenho vergonha de copiar. As boas práticas devem ser copiadas. Não é? Mas o que é mais importante de que, como varejistas, entendamos, e como supermercadistas, principalmente, entendamos definitivamente, é de que quem faz o nosso negócio
são as pessoas. Uma cultura voltada para pessoas, uma cultura voltada para a inclusão, né? Hoje, 70% do nosso negócio é visitado, os nossos clientes são visitados, são mulheres que nos visitam. Quem melhor para entender os nossos clientes do que as mulheres? Então, por que não mais executivas mulheres dentro do nosso comitê executivo? Aliás, hoje eu tenho orgulho de dizer que 70% do nosso corpo de executivos são mulheres. Tomam decisões pela companhia. Isso é extremamente importante, inclusive trazer essa representatividade feminina para dentro do negócio. Sem dúvida. Hoje a gente enxerga muito mulheres na operação de loja, até à frente de caixa, mas por que essas mulheres não estão na liderança, em cargos de liderança? Mas mais do que isso eu preciso te dizer, porque hoje eu já tenho 57% de todas as mulheres, de todos os meus líderes são mulheres, e 70% em cargos de altíssima liderança, que vão tomar decisão comigo, naquilo que deve ser feito dentro da companhia. Ora, se os meus clientes são mulheres, 70%, quem melhor do que as mulheres para entender esses anseios? Mas Mulheres. mais do que isso, tem uma empresa também que trata a inclusão. Hoje, no trabalho com a Checkout, que é um grupo, um parceiro nosso, nós desenvolvemos uma cartilha com mais de 52 páginas que falam sobre, por exemplo, mulheres transexuais. Sobre transexuais. Como tratar isso se não trabalhando fortemente a cultura da companhia? Ora, você é quem você quiser ser. E você vai ter a oportunidade dentro de uma companhia que trabalha isso com seriedade. Mas trabalha com tanta seriedade em relação a isso, que traduz isso significativamente em suas práticas de gestão com pessoas. Então, isso é muito importante. Isso é de fenomenal relevância e ter essa representatividade dentro da sua companhia é importante. Por que não trabalhar a integridade? Sabe? Eu tenho orgulho de dizer que 30% dos nossos colaboradores, mais de 30% agora, são pessoas com mais de 60 anos. Que sofrem muito preconceito no mercado de trabalho. Aposentados que estão voltando para cá. Mas, Samuel, já são aposentados, deviam estar descansando. Outro dia, eu tinha uma colaboradora... Mas não é só isso, né? Saúde mental até para esses colaboradores. Claro. Outro dia, uma família inteira veio à nossa empresa para pedir, pelo amor de Deus, para desligar a mãe dela, a mãe deles, porque ela não queria sair do enxuto, ela precisava descansar. E ela estava com mais de 76 anos. Mas para ela... Para ela, mas claro, eu entendo a preocupação, né? 76 anos, já não é tudo mais. Mas olha só que legal. E que o enxuto era a família dela, sabe? Então, isso é importante. Isso me dá orgulho, isso me dá prazer. Mas mais do que isso, saber que a gente pode, através de ações, pequenas ações, mudar o mundo. Mudar o nosso entorno e, consequentemente, colaborar com isso. Um outro exemplo é a prática, através de uma parceria com a Heineken, por exemplo, da troca que nós estamos fazendo. Nós somos a primeira rede de varejo supermercadista de varejo no estado de São Paulo, até a troca de garrafas, a fazer a reciclagem de garrafas. Fizemos isso com a Heineken, tanto em condomínios quanto na nossa loja de Campinas. Então, isso é importante. Isso é realmente transformar simples palavras jogadas ao vento em ações. Mas isso é possível numa empresa com uma forte governança. Nós temos conselho de família, nós temos conselho de administração, nós temos um comitê executivo e nós temos executivos atuantes dentro da nossa companhia. É importante que o enxuto tenha uma governança corporativa realmente muito estabilizada. Então, isso já vem de alguns anos. Como até você enxerga esse ponto da rede? Não, isso é o que me traz aqui. Né? Exato. Isso é o que me traz... Eu fui o primeiro executivo... Você é uma pessoa de mercado. Exatamente, eu sou o primeiro executivo na companhia, né? num processo, digo de verdade, de transformação, não é? De transição entre aquilo que era uma empresa com sólida governança ainda, né? Sempre há 14 anos com a governança muito forte, mas que precisava passar por esse momento de transformação de um modelo
onde existia ainda a família na liderança, né, do grupo, mas que entendeu que era importante passar por esse momento de transformação e eu ser o primeiro disso. Abrir caminho para todos os outros executivos que chegarão pelos próximos 60 anos. Eu costumo dizer que o papel do CEO, ele é efêmero e ele é passageiro. Mas enquanto se estiver dentro desta posição, ou enquanto estiver imbuído dessa posição, o executivo tem que entender que tem que levar a empresa para o futuro. E o futuro só acontece trabalhando fortemente nos fundamentos, nas fundações, mesmo que ela requeira desse executivo mais esforço, mais trabalho, mais dedicação. Não tem outro jeito. Então, trabalhar numa empresa que tem uma governança me dá uma tranquilidade e me dá a certeza de que essa empresa vai estar pelos próximos anos com parceiros fortes, bancos, indústria e colaboradores, fornecedores, com a certeza de que a empresa vai estar nesse horizonte ou nesse futuro que a gente espera. Claro que o assunto da governança ainda dói, então, principalmente o varejo supermercadista é repleto de famílias em lideranças, então é fundado por famílias, é passado de gerações em gerações, então trazer, claro, um executivo de fora pode doer, mas realmente pode ser muito bom para sua rede também. Mas você sabe, Evelyn, tem um detalhe aqui importante, e eu preciso dizer isso aqui. E eu aprendi isso. Aliás, o Sandro Benelli, ele fala sobre isso muito fortemente. Aliás, o Sandro abriu agora um trabalho com a Fundação Getúlio Vargas. Ele coordena esse trabalho que trabalhando em conselhos de empresas familiares, para executivos que querem entender esse propósito. Bem legal, vai estar a partir de abril disponível para todo mundo. Muito legal isso, por quê? Porque faz com que esses executivos entendam como funciona isso, né? Trabalhar a governança, vamos dizer assim, é muito importante. E eu aprendi. Num dos papos em que eu participei, em plenária, eu aprendo muito. Eu falo bastante, mas eu aprendo muito. Aonde executivos ou empresas que estão à frente da nossa época, em que começam a treinar os futuros executivos a partir dos 7 anos de empresas familiares. O que também é muito importante, porque sem dúvida, chega um dado momento que a pessoa acaba precisando entrar naquilo. Sem dúvida. Não é nem precisando, ele vai ter que tomar decisões. Ele precisa conhecer do negócio. Ele precisa conhecer do negócio. Por que não começar aos 7 anos? Por que não entender como funciona o marketing da companhia? Por que não entender como funciona a operação? Por que não aprender a padaria? Coisas que eu fiz. Se você perguntar, você foi açougueiro? Fui. Você cortava carne? Cortava. Mal pra caramba, mas cortava. Porque a minha habilidade era outra. Mas eu aprendi os fundamentos. E é isso, aprender desde cedo, aprender tudo sobre o negócio. Você vai no açougue, você vai na padaria, você vai na mercearia, você entende 100% do negócio. O executivo precisa entender. Agora, 100%. Acho extremamente importante salutar que os sócios da companhia e os seus familiares entendam o negócio, aprendam o negócio e se apaixonem pelo negócio. Há um ditado que diz que o boi engorda aos olhos do dono, é isso, não? Não vou te confirmar. Acho que é algo assim. Então, ora, se ele engorda, é porque o dono precisa estar de olho. Né? Então, claro, a governança é muito importante, mas entender o negócio para empresas familiares é assim. Existe tanta tristeza em alguns executivos e proprietários de grupos quando olham e dizem assim, eu não tenho para quem deixar a minha companhia? Não tenho sucessor. Quem vai tocar o meu legado? E aí se vem na condição de terem que vender as empresas. Muitas vezes nem por falta de herdeiros, né? Mas por falta de terem inserido essas pessoas no negócio. Então, eu sou extremamente favorável, embora acredite na governança e acredite na maneira em que, depois de ter uma aula do Sandro Benelli, tá? Confesso isso. Eu sou extremamente favorável, já era e sou muito mais, para que a família, né, os sócios, os cotistas, né,
entendam o negócio e tenham, de certa forma, o aprendizado desse conhecimento que vai levar a empresa para o futuro e vai levar esses futuros tomadores de decisão a tomar as decisões mais acertadas. Então, estar numa empresa como o Grupo Enxuto, que se preocupou com isso, que tinha, inclusive, o que a gente chama de Conselho Júnior. Olha que legal. O que é o Conselho Júnior? É o conselho de pessoas, de adolescentes, de jovens, que nunca tiveram uma experiência, mas que participavam do Conselho de Administração e que depois, só assim, puderam tomar parte do Conselho de Administração da companhia. E como esses jovens reagiram quando tiveram a primeira reunião? Qual a expectativa até deles? Eu não estava, né? Porque isso é um trabalho de 14 anos, que vem há muito tempo sendo preparado, mas pelo que eu escuto, foi maravilhoso. Saíam discussões interessantes sobre o futuro, né? Porque esses jovens eram economistas, eram pessoas de marketing, né? Eram pessoas que tinham grandes habilidades. Hoje, por exemplo, dentro do nosso conselho de administração, o presidente da companhia participou. O presidente do conselho de administração, ele participou do Conselho Júnior. O secretário participou do Conselho Júnior. E hoje olha a evolução dessas pessoas. Liderando o Conselho de Administração. Mas, mais do que isso, esse Conselho de Administração é misto. Porque eu também tenho conselheiros que são executivos externos, como Armando Almeida, né? O César, né? E pessoas que fazem totalmente a diferença, né? No nosso negócio, né? E que contribuem muito. Mas essa junção de um conselho que tem parte da família e que tem parte executivos, né? Vamos dizer assim, é de muita importância mesmo. Samuel, muito obrigado pelo nosso papo. Foi ótimo. Quero agradecer imensamente a você. Tenho certeza que trouxe muitos insights para os supermercadistas, varejistas em geral, todas as pessoas do mercado. Foi ótimo. Quero agradecer imensamente sua presença. Muito obrigado a você. Um prazer. Estou sempre à disposição. Uma honra estar aqui com você. Mas não é só isso. Fiquei sabendo nos bastidores que Samuel tem um hobby. Puxa vida. Ele achou que ele iria fugir dessa, mas vou tentar. Samuel, conta um pouquinho o seu hobby. Eu adoro tocar violão, eu adoro a música, eu tenho uma paixão por isso. Você não vai fazer isso, né? Coincidentemente, aqui no estúdio nós temos um violão. Olha isso, que maravilhoso. Puxa vida. Samuel, você não quer dar uma palhinha pra gente pra mostrar os seus talentos? Eu não sei se eu tenho essa habilidade toda, se eu tenho essa condição de demonstrar isso. Com certeza, acho que as pessoas querem te conhecer ali, ó, a fundo. Bom, vamos tentar. Tá ótimo. A música que você preferir. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava ter. Você é mal, eu sonhei, é como eu sonhei, é como eu esperava, baby. Sou feliz agora. Não vá embora. Sou feliz agora. Não vá embora. Puxa vida, só você para fazer um negócio como Uhul! Arrasou, Samuel. Olha, obrigado. Parabéns. Canta muito bem. Bastante aqui. Legal. Obrigada, viu?